Oiê! Hoje eu vim falar sobre a Copa do Mundo, principalmente em Catar, porque eu estava, ninguém pediu, ninguém quer saber minha opinião, mas eu quero falar para deixar aqui registrado, porque essas experiências a gente só se vive uma vez, né? Provavelmente eu não vou estar viva se acontecer uma nova Copa do Mundo em Catar, que eu duvido, mas, né? Enfim, pode acontecer, a gente nunca se sabe. Quando se envolve dinheiro, né? Capaz de acontecer daqui mais rápido do que a gente imagina. Mas enfim, estava lá e quero dar minha opiniãozinha de como foi. 4 anos atrás eu também fui para a Copa da Rússia, e então eu posso dar uma comparada, né? Infelizmente a Copa do Brasil eu não tinha dinheiro para fazer isso, então eu não fui. Mas foi sofrido, eu lembro. Meu Deus. Enfim. Por ser mulher indo para a Copa do Mundo, gente, eu não tive problema nenhum. Não sei se é porque também eu moro aqui num país árabe, que eu já tenho um pouco de, né, com experiência, as pessoas andando com as roupinhas brancas não me fascinam, não me assustam mais, como, sei lá, uma época achar que eram tudo terrorista. Então eu não tive nenhum problema desse. Quem acompanhou pelas redes sociais aí viu que eu fui para vários lugares, alguns bem abandonados, e por nenhum momento eu senti insegura, né, ou qualquer problema assim. Essa é minha experiência, não posso falar infelizmente por todas as mulheres que foram para lá, mas eu não tive problema algum mesmo. Gostaria muito de botar assim, umas imagens, umas fotos e tal, para nesse vídeo, mas eu não tenho conhecimento para isso no momento, mas você pode ir lá no meu Instagram e dar uma olhada nos destaques de Catar, que você pode ver tudo que eu fiz, vários stories. Meu Deus do céu! E olha que antes de eu ir, eu falei que eu não ia fazer nada, mas eu fazia quase 100 bolinhas por dia. Enfim, outra coisa que eu quero falar muito sobre Catar. Assim, ó, foi legal a Copa do Mundo pelo seguinte motivo de poder proporcionar para que muitos árabes e asiáticos, né, indianos, paquistaneses pudessem ir para lá e vivenciar a Copa do Mundo, né? Coisa que provavelmente quando aconteceu na Europa, no Brasil, em outros lugares, para eles era muito mais difícil. Então foi muito legal essa imersão assim muito de culturas. Outro ponto que para mim foi bem interessante ver no mesmo jogo do Brasil, quando eu fui, que foi o primeiro versus a Sérvia, né? Obrigada, Ellen, por proporcionar isso para a minha pessoa. Tinha muita gente de camisa amarela, assim, mas muita gente mesmo. Acho que 80% do estádio estava em amarelo. Porém, não sei quantos daqueles eram brasileiros, era muito difícil de identificar, porque quando você olhava para a pessoa tinha cara de indiano, cara de asiático, cara de qualquer outro lugar árabe, mas não tinha a cara de brasileiro. Ou também tinha um outro grupo que era bem grande também, que eram brasileiros, homens ou mulheres, que casados com gringos, né? Então os gringos ou outra nacionalidade qualquer estavam com as camisas amarelas, porém eles não falavam português ou não tão bem, enfim, não era do país deles, mas eles estavam suportando, né, apoiando o parceiro deles. Eu tinha isso também, então era muito interessante assim no estádio, vendo tanta gente de amarelo, mas na hora de cantar o hino, na hora de cantar as músicas, não tinha aquela força toda, porque os brasileiros mesmos eram poucos. Ainda que assim, aonde a gente estava, eu e minha amiga, era perto da torcida organizada, então dava para ouvir bastante, ainda assim. Mas vários outros brasileiros relataram que não sentiram essa vibe assim de torcida brasileira, porque realmente os brasileiros de amarelos não eram os brasileiros, entendeu? Enfim, é isso. Mas assim, ó, gente, quem nunca foi para um estádio, para uma Copa do Mundo, eu super recomendo. A energia é muito bacana, é muito diferente. Não sei, só quem foi realmente para ver, sabe? A galera toda gritando, é uma coisa bem bacana. E olha que eu não entendo nada de futebol. Sei quando a bola entra para dar gol, mas você tem que ficar olhando as corzinhas das camisas para ver quem é que deu o chute. Então, essa parte foi muito bacana, dessa entrosação entre culturas. Eu, né, como falei, não senti problema nenhum sendo mulher. Outra coisa que eu achei bem diferente foi, eu não sentia que estava num país rolando a Copa. Eu saía de manhã cedo, até mesmo de tarde, e a cidade em muitos lugares estava deserta, morta. Tipo, não tinha as pessoas ainda saindo e curtindo a Copa, né? Sendo que na Rússia, por exemplo, quando eu fui, a cidade era cheia, as pessoas andando o dia e noite, indiferente do horário dos jogos. Porque também tinha cultura de poder beber na rua, então as pessoas estavam felizes, né? Eu acho que em Catar era mais assim, dorme e descansa durante o dia, até porque estava muito quente mesmo assim. E daí sair de noite, daí para ir para alguns lugares dos estádios, né? Os estádios não estavam vendendo cerveja, mas tinham lugares como a FIFA e alguns outros lugares, não tantos, mas tinha alguns poucos, que vendiam álcool. E não é só brasileiro, né? Muitos europeus, americanos, enfim, muitas nacionalidades associam futebol com cerveja. Então,
Claro aí que pegou um pouco. Mas eu acho, sinceramente, acho legal também ter essa imersão de cultura e saber aproveitar um festival, né, uma Copa do Mundo, sem beber. Eu fui também para um outro festival na Arábia Saudita, que também não rolou nada de álcool. Então é legal ver que tem como você curtir, se divertir e ficar feliz num lugar sem precisar associar com álcool. Então esse é um aprendizado bacana aí que eu acho que, quem sabe, né, essas pessoas aprenderam. Eu tirei de lição, mas, né, falo por mim. Outra coisa que eu achei interessante foi que essa camiseta fede pra caralho. Ai, eu até falei pra minha amiga, gente, quando é que eu vou inventar uma camiseta? Não sei se é nova, é assim. Mas o poliesterzinho ruim, gente. A gente tá ali no estádio, aquele calor da força toda e soa, e essa camisetinha fede. Misericórdia. Espero que a gente consiga mudar e colocar uma tecnologia melhor, porque eu mesma, que, gente, eu não fico assim fedida em outras ocasiões, mas essa camiseta aqui... E outra coisa que eu achei super legal nessa Copa do Mundo é assim, aqui eu tô morando em Dubai, então aqui Dubai está muito movimentada, é um lugar muito internacional, então tem lugares de todos os lugares, né, pessoas de todos os lugares, e eu acho que estou sentindo mais a vibe de Copa aqui do que em Catar nesse sentido, porque aqui também pode beber, tem mais pessoas indo para cá. Outra coisa que eu quero falar sobre as acomodações em Catar, bem difícil, bem complicada. Eu sem querer acabei caindo lá no acampamento e mostrei também nos vídeos, dá uma olhada lá nos stories. É uma situação assim, meu Deus do céu. Tipo, era um cubinho, parece bonito, tudo mais. Porém, é como o dia estava muito quente, aquilo ali estava provavelmente uma sauna. Daí imagina, você vai pro jogo, volta à tarde, durante o dia você quer descansar e você não consegue ficar dentro da sua cabaninha. Então, achei bem difícil aí e tinha muita gente nessas cabanas. É complicada a situação. Outra coisa, os jogos das 2 horas da tarde ainda estavam bem quentes, então eles criaram várias estruturas bacanas, porém sem nada coberto, então era bem vazio. Nos lugares que eu fui, assim, estavam bem vazio, mas acredito que era por isso, porque eu mesmo não conseguia ficar lá debaixo do sol torrando, né? Sobre a questão de vestimenta, não achei nada assim muito diferente daqui de Dubai, pelo menos os lugares que eu fui estavam um pouco mais flexível na questão de poder de usar manga curta, usar shorts, então teve essa parte aí, é óbvio, né, que tem sempre as exceções aí das pessoas querendo fazer loucuragem, e a gente tem que respeitar os países que a gente vai, então não vai andar de fio dental aí, biquíni, porque é óbvio que não vai dar certo, isso daí, né? Outra coisa que eu achei legal, que eu também comentei nos stories, quero falar aqui, meu Deus, eu tô papuda hoje, foi a questão da homossexualidade. Sim, é proibida tanto lá quanto aqui, a gente sabe, porém não quer dizer que não existem homossexuais morando lá ou aqui. E, por um lado heterossexual falando, é interessante ver isso, assim, porque 2 amigos homens, que você não sabe se são héteros ou são gays, podem andar de mãos dadas, porém um casal hétero não pode andar de mãos dadas. Interessante isso, né? Então, acho assim, questão também, outra coisa, se eu morando sozinha, né? Isso mais até em Dubai também já foi mais um problema. E trazer um acompanhante masculino para minha casa tem os problemas, os olhares, enfim, a observação maior. Porém, se eu sou outra mulher convidando outra mulher ou um cara convidando outro cara, não existe o problema, um questionamento. Então, parece ser um pouco mais facilitado desde que você faça tudo escondido nesses países, na minha opinião. E, na verdade, mesmo sendo hétero, a gente também, né, não dá pra fazer as coisas muitas abertas aí, tem que ser escondidinho também, indiferente se é casal ou se está namorando. Então, achei um ponto aí, questão para comentar para vocês. E outra coisa que eu comentei, também botei umas fotos, foi muito legal, foi ver de novo, né, falando um pouco da cultura, eu sou apaixonada por culturas, de diferentes culturas, ver as mulheres árabes, né, mesmo com seus hijabs, indo para os estádios, usando as cores, vendo isso. Não é muito da cultura árabe em geral, o futebol, ainda mais agora com o Marrocos chegando mais para frente, dá para ver que eles estão se interessando mais. Então, assim, muitas pessoas perguntaram por que não tinha tantas mulheres nos estádios, e não é porque elas são tão presas dentro de casa, os maridos não estão deixando. Para muitas delas, elas não entendem, elas não têm esse amor pelo futebol como nós, brasileiros, latinos e tantas outras nacionalidades. Então, isso, mas as que foram, era legal, interessante ver elas brincando com as cores. Eu postei umas fotos, né, de umas usando as cores do Brasil, mesmo nas vestimentas delas. Então, é muito bonito ver isso, ver essa troca, essa mistura. E eu acho, assim, ó,
A minha opinião eles deveriam ter feito a Copa do Mundo nos Emirados Árabes em geral, ter dividido, botado um estádio na Arábia Saudita, um aqui nos Emirados Árabes mesmo, né? Eu falei Emirados Árabes, eu quis dizer aqui no meio Mid East. Meu Deus, como é que eu traduzo isso? Vou ver se eu lembrar, eu falo agora, daqui a pouco. Mas assim, toda na região aqui árabe, entendeu? Tem um estádio aqui, um estádio em Oman, um estádio, quem sabe, em Bahrein também é um país pequenininho, mas quem sabe lá para poder diversificar. Mas Catar foi assim, não, quero tudo aqui, né? Se bem que Dubai se beneficiou do mesmo jeito. Mas assim, tirando essa parte negativa, ao meu ver, eu acho que a parte positiva foi realmente abrir para o mundo todo sobre a cultura árabe, para a gente tirar essa visão de que os árabes são todos pessoas ruins que vão tacar uma bomba assim que tiverem uma oportunidade nos nossos países. Então assim, eu acho que muita gente vai voltar para casa, quem teve essa experiência, né, uma visão bem diferente dos árabes em si, e ver que eles são pessoas normais como nós, eles também são alegres, são felizes, têm a cultura deles, assim como a gente também tem a nossa cultura. Eu acho, né, acredito muito que quando a gente respeita tudo, todo mundo fica feliz, tá tudo certo, e eu acho que é isso que é legal. Então, para mim, o aprendizado final e geral dentro da Copa do Catar, por mais que muita gente falou ruim e fala ruim, ao meu ver, foi bacana, por essa questão de abrir a consciência, abrir a nossa cabeça, das outras nacionalidades, né, abrir a consciência sobre a cultura árabe, sobre os países árabes, e tentar entender, conhecer um pouquinho mais deles. E usaram, né, isso aí na Copa, que é um evento mundial. Então, esse é a parte que eu mais gostei, e aí eu acho que realmente é o ponto principal, ao meu ver. E é com isso que eu vou fechar esse vídeo. Eu acho que é isso tudo que eu queria falar. Se eu lembrar de mais uma coisa, paciência, a gente espera 4 anos para falar de novo da Copa. Beijo!